Olá, gente! Então, hoje vou falar um pouco sobre a entrevista que o Tucker Carlson, né? Ele fez com o Putin, né? Ele entrevistou o Putin, né? Ele foi para Moscou e tal e resolveu dar essa entrevista pro Putin, né? Porque obviamente o Putin o considera como um jornalista menos parcial pró-Ocidente, né? Então ele obviamente decidiu dar essa entrevista. Muita gente aí da esquerda internacional ficou chamando o Tucker Carlson de traidor, mas não tem nada a ver, ele é um jornalista, a profissão dele é entrevistar mesmo pessoas, né? Inclusive muita gente de esquerda já entrevistou Putin no passado, ninguém chamou essas pessoas de traidores, né? O que é no mínimo conveniente, né? Porque o Tucker Carlson ele é considerado um cara ele é considerado aí como um cara da direita, então eles querem cancelar o cara por qualquer motivo que seja, né? E deu uma entrevista de mais de 2 horas, né? Eu já comentei aqui um pouco, né, em alguns vídeos que eu fiz nesse canal, né? Eu comentei assim um pouco sobre essa entrevista e tal, mas nesse vídeo eu vou fazer uma análise maior, né, mais detalhada. Bom, de fato, a entrevista inteira foi muito mais um monólogo de Putin do que qualquer outra coisa, né? Putin mais falou do que ouviu perguntas ou questionamentos, de fato. Mas ele explicou algumas coisas que eu vou comentar aqui também que eu achei interessante. Bom, no início ele foi lá, ele deu uma aula de história para o Tucker Carlson, falou que não sei o que a Rússia no passado tinha tais territórios, e que depois veio os socialistas lá, o Lenin, Stalin, aí eles fomentaram a questão lá da Ucrânia, a questão do território da Ucrânia, e que aí criou uma divisão, e que não sei o que não era assim antes, que Kiev era basicamente da Rússia, que era do Império Russo, que não sei o quê. Ele deu lá uma aula lá de história, mas enfim, isso aí na verdade para mim é aquilo. É uma coisa meio que irrelevante, né? Porque, né, se você for levar em conta esse tipo de argumento, o cara, as outras pessoas vão começar a falar então que o americano deveria sair dos Estados Unidos porque essa terra era originalmente dos indígenas, né? Então, convenhamos, né? É até irônico porque a própria Rússia concordou com a existência da Ucrânia lá no fim da União Soviética, né? Então é algo assim que já se passou, né? Eles concordaram, eles fizeram um acordo e agora não há mais como reclamar de algo que já foi feito, né? Eu estou dando uma resumida porque realmente foi uma entrevista muito grande, foi uma entrevista muito longa. E ele, como falei, ele mais falou, repetiu, e esses assuntos aí, de que ele acha que a Ucrânia faz parte da Rússia, né? Ele fala isso, né? Esse tipo de argumento, por conta de questões históricas, eu acho um argumento meio furado, né? Eu acho que esse argumento não é muito bom, porque a Rússia concordou com a existência da Ucrânia lá em 1993, 91, né? Enfim, depois que a União Soviética caiu, concordaram com a existência da Ucrânia. Foi algo muito bem pacificado, foi uma transição muito pacífica, né? Só que esse argumento ele fala, não, que a Ucrânia, que não sei o que a Ucrânia é isso, que a Ucrânia é aquilo, que o cara foi lá nos socialistas, lá que não sei o que o Lenin, ele que criou o Estado da Ucrânia, que não sei o que. Porque você voltar para trás há tanto tempo assim, fica uma questão meio complicada, porque muita coisa mudou, muitas fronteiras mudaram, né? É a mesma coisa você pegar o alemão moderno atualmente, ele chega ao poder e ele fala, olha, a parte da Polônia deveria fazer parte da Alemanha, porque no Império Prússio fazia parte da Prússia, né? Vamos retomar as fronteiras do Império Prússio. Basicamente é isso que está propondo aí o Putin, né? Retomar as fronteiras lá de trás, né? Não, né? O mundo redefiniu vários países, aí, várias fronteiras, né? Vários países foram criados, inclusive a Croácia, né? Acho que Eslováquia, né? Porque a Iugoslávia foi desmembrada, a própria Iugoslávia também deixou de existir, né? Virou vários países, né? Enfim. Mas tem coisas que o Putin falou nessa entrevista que foram muito interessantes. A primeira coisa que eu achei muito interessante que o Putin comentou é que ele se reuniu com o Bill Clinton lá atrás, lá em 99, 98, alguma coisa assim, né?
E nessa época, obviamente, a Rússia não era tão inimiga assim dos Estados Unidos, né? A Rússia tinha, né, deixado, né, meio que ocidentalizado, né? Deixou o socialismo soviético para trás, né? Acabou a Guerra Fria, enfim, né? E aí ele se reuniu com o Bill Clinton, que na época era o presidente dos Estados Unidos, né? Ele perguntou para o Bill Clinton, né, a respeito da OTAN, né, se ele poderia se juntar à OTAN. Ele perguntou, né, na época, se ele poderia, se a Rússia poderia fazer parte da OTAN, né, seria interessante, né, o próprio Putin perguntou isso, né. E aí o Bill Clinton falou, eu vou conversar aqui com algumas pessoas e tal, para ver o que, é que a gente pode fazer. Aí depois eles tiveram outro encontro, aí o Bill Clinton foi mais assertivo, né, falou que não tem como, não, a hipótese alguma da Rússia se juntar à OTAN. Esse é um ponto muito importante, porque é aquilo. Os Estados Unidos não é nenhum santinho. Os Estados Unidos precisam de um vilão. Eles precisam de um vilão para eles serem uns bonzinhos. Né? Esse é o ponto, é aquilo. Né? Eles precisam de um vilão. Eles fizeram lá atrás, na década no início do século XXI, na década retrasada, né? Quando deu o século XXI, eles já arrumaram um novo inimigo, que era o Osama Bin Laden. E o pessoal lá da Al-Qaeda, enfim, os terroristas islâmicos lá, né? Esses foram os inimigos que eles encontraram. Esses foram os inimigos que a CIA encontrou, esses foram todos os inimigos aí que os Estados Unidos encontrou. Naquela época, esses eram os inimigos, né? E eles falavam que precisavam, né, aumentar, né, o orçamento do exército para invadir os países lá, extremistas, enfim, né? Fizeram um monte de invasão lá, não deu em nada. Foi tudo uma grande mentira, porque eles só invadiram aqueles países ali, na verdade, para conseguir petróleo. Essa é a grande realidade. E agora nós tivemos essa informação de que a Rússia quis sim se juntar à União Europeia, à OTAN, para se reaproximar do Ocidente e receber um não. Isso aí já reforça o argumento de que sim, os Estados Unidos poderia atacar a Rússia a qualquer momento. Só não fizeram porque o Biden é muito frouxo e também porque eles têm medo da Rússia, né? A Rússia tem armamento nuclear, enfim. Não é fácil invadir a Rússia também, né? Outra coisa que o Putin falou também é que ele falou das eleições lá da Ucrânia, que parece que teve uma época que teve uma eleição na Ucrânia e que não estava previsto na Constituição da Ucrânia um terceiro turno. E eles fizeram um terceiro turno, tal, beleza, o próprio Putin falou, reconhecemos aí essas eleições mesmo com esse terceiro turno e tal, né? Só que parece que esse cara que ganhou essas eleições ali no terceiro turno, ele não era muito pró-Ocidente também, então ele era meio que neutro, então ele continuou tendo relações boas com a Rússia, isso deixou os Estados Unidos meio puto também, mas eles, o Ocidente apoiou esse terceiro turno aí, que não tinha como, né? Não tinha existência na Constituição da Ucrânia, né? Enfim. Aí depois teve, acho que 2013 ou 2014, que teve novas eleições na Ucrânia. E o que aconteceu nessas novas eleições na Ucrânia? O presidente mais pró-Rússia ganhou. Né? O presidente mais pró-Rússia ganhou. O candidato mais pró-Rússia ganhou. Né? E aí se tornou presidente. Quando esse sujeito se tornou presidente, teve o Euromaidan. O Euromaidan foi um protesto muito violento contra o sistema no geral, né? Foi meio que uma guerra civil, tá? Uma mini guerra civil. Foi muito violento. Teve gente armado, manifestantes armados. Imagina esses caras aqui no Brasil, né? A questão é essa, né? Você inicia uma revolução, você tem que concluir, né? Você tem que concluí-la. Se você não concluir essa revolução, vira golpe de Estado. Se você conclui essa revolução, ela continua sendo uma revolução, porque o golpe foi bem sucedido, aí virou uma revolução, né? Que aí ninguém é punido porque teve troca de poder mesmo, aí, né? Enfim. E é o que acontece. O Putin, ele afirmou nessa entrevista que isso que aconteceu em 2014 foi um golpe de Estado. Isso, aquilo, é uma posição que tem que ser analisada. Por quê? Porque, de fato, os Estados Unidos, principalmente o Partido Democrata americano, financiou essas revoluções, que na verdade foram golpes de Estado na visão do Putin. É aquilo, o que é golpe de Estado e o que é revolução? A linha é muito tênue, é muito pequena a diferença entre uma revolução e um golpe de Estado. Há quem diga que uma revolução é um golpe de Estado bem sucedido,
Porque quando você tem um golpe de Estado que é bem sucedido, é revolução, ninguém é punido, não há prisões, né, de quem realizou o golpe. E quando um golpe é mal sucedido, é um golpe de Estado, né? Porque aí o golpe mal sucedido, ele é punível e todo mundo é preso, né? No caso, um golpe bem sucedido vira revolução, né? É o que muitos dizem, muitos afirmam, né? Enfim, por isso que muitas pessoas consideram, por exemplo, a Revolução de 30 como uma revolução, né? O Getúlio Vargas assumiu o poder na força, né? Por quê? Porque ele conseguiu, foi bem sucedido, foi um golpe de Estado, todo mundo sabe que foi um golpe de Estado, mas por ele ter conseguido obter o poder, ele realmente conseguiu vencer essa batalha, essa guerra, aí ele, né, depois ficou a ser chamado de Revolução de 30. Né? Nesse caso aqui, os ucranianos ganharam, então ucranianos para o Ocidente ganharam, então para a visão do Ocidente foi uma revolução, porque assim, foi um protesto violento que depois o presidente eleito na época, ele pediu para sair, ele pediu a sua renúncia, mas foi um protesto violento, foi muito mais violento que o 6 e 8 de janeiro. 6 de janeiro nos Estados Unidos, 8 de janeiro no Brasil. Foi muito mais violento, foi um protesto muito mais violento, muito mais caótico também. Né? Isso aí é um recado para toda essa galera aí que fica fazendo esses protestos aí. Se vocês quiserem retirar o presidente eleito, é só fazer igualzinho o Euromaidan, o pessoal do Euromaidan fez. Né? Tá, tem que ter o apoio da mídia ocidental também, como esses ucranianos tiveram, é verdade, os ucranianos eles tiveram muito apoio da mídia ocidental, da mídia mais pró-Biden, mais pró-Partido Democrata, de fato. Só que o que aconteceu? Evidentemente, não são todos na Ucrânia que são favoráveis à ocidentalização. Muita gente ali é a favor de se manter neutro. O que aconteceu? A Crimeia, logo depois dessa revolução aí, foi anexada pela Rússia. A Crimeia é, desde esse momento, território da Rússia por conta do Euromaidan. O Putin ele interviu na Crimeia porque muitos russos estavam com medo de serem agredidos, né, de serem perseguidos, né, porque eles eram mais favoráveis à Rússia. Aí você teve o desmembramento da Ucrânia, que foi a anexação da Crimeia pela Rússia. Né? A Rússia chegou lá, bateu a porta, não tinha ninguém lá, é uma ilha, né, e tal, ninguém para oferecer resistência, todo mundo desistiu, ninguém ofereceu resistência, aí a Rússia conseguiu pegar a parte da Crimeia. E depois disso, vários movimentos separatistas começaram a ganhar força na parte leste da Ucrânia, que é aquelas regiões ali de que é a região Donbás, né, que é Lugansk e Donetsk, né, que hoje em dia estão uma guerra civil, desde essa época eles estão em guerra civil, né, o pessoal quer se separar. Então o que acontece? Você teve o Euromaidan, eles tiraram o presidente deles, porém algumas partes da Ucrânia tiveram outras revoluções, né, que a gente pode dizer que contra-revoluções, né, que é o pessoal indo contra o que estava sendo estabelecido lá naquele momento. E depois disso, o território da Ucrânia ficou todo desmembrado. Muitas dessas regiões aí não podiam mais votar, porque estavam em guerra, né, enfim. E aí muitas das tropas que guerreavam contra esses separatistas eram o pessoal do Azov, o batalhão Azov, que é considerado pelo Putin um movimento neonazista. Esse é o ponto aí, aquilo que eu disse, tem discussões, é o ponto que mais tem discussões. E é o ponto que eu peguei, que eu acho que é o ponto mais importante da entrevista, para vocês verem que ele tem ali um pouquinho de razão nesse sentido. Por que a Ucrânia, então, já que eles não fizeram toda essa revolução Euromaidan, por que eles não deixaram esses territórios ali se separarem? Que não queriam mais fazer parte da Ucrânia. Seria muito mais fácil. É aquilo que eu falei, se o Nordeste um dia quisesse separar do Brasil, eu falo, caramba, você para hoje, não deixa nem para amanhã, porque senão eles vão querer voltar atrás, né? É aquela questão que eu digo também, a questão lá da Catalunha. Por que os espanhóis médios não deixam a Catalunha se separar? Cara, seria maravilhoso. O pessoal ali, que é totalmente esquerdista, não ia mais ficar votando em esquerdistas na Espanha toda. Não ia ficar atazanando a vida dos demais com o socialismo. Ah, quer socialismo? Fique com o socialismo aí para vocês aí na Catalunha mesmo. Que vocês que se fodam. Né?
um ponto que a questão do separatismo, e eu entendi isso muito bem agora, foi motivado por um golpe de Estado, que para o Ocidente o Euromaidan não é considerado um golpe de Estado, mas foi um protesto muito mais violento, muito mais bem armado do que o protesto de 6 ou 8 de janeiro. Teve financiamento ativo do Partido Democrata, que, enfim, é irônico, né? O Partido Democrata financiou um golpe de Estado. Por que isso não é investigado, né? Por que isso não é investigado, né? Porque é uma coisa que eu faria se eu fosse o Trump, falar, vamos investigar, né? Esse Euromaidan, vamos investigar se não teve golpe de Estado aí, se o Partido Democrata na época não financiou um golpe de Estado, né? É muito fácil querer, não, 6 de janeiro foi uma insurreição. Isso aqui não foi uma insurreição, foi uma insurreição. Eles questionaram a eleição de um presidente eleito legitimamente. Vai questionar toda... tem eleições que eu quero questionar. É muito engraçado isso, como funciona a democracia de certos países, né? Você pode questionar a urna de alguns países, de outros não, né? Eles tentaram fazer a mesma coisa agora recentemente na Sérvia, mas não deu certo. Porque o povo da Sérvia, eles são o que? Mais conservadores do que o povo da Ucrânia. O povo da Sérvia é mais nacionalista também, é mais pró-isolacionismo, né? O pessoal da Ucrânia não é muito isolacionista, eles querem fazer parte da União Europeia, querem fazer parte da OTAN, como se fosse uma boa coisa, né? Como se fosse bom. Mas enfim, tem todos esses pontos aqui que eu achei muito interessante falar sobre, né? E talvez eu faça mais vídeos falando mais sobre esses assuntos aqui, né? Sobre esse assunto, né? Mas eu tentei resumir um pouco aqui, porque realmente a entrevista é muito grande. Então ia ficar um vídeo gigantesco se eu fosse fazer uma coisa maior, mas enfim. Por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo, inscreva-se no meu canal, comente aqui embaixo, compartilhe meu vídeo nas suas redes sociais para me ajudar na divulgação. Inscreva-se no meu canal no Rumble usando VPN. Muito importante que vocês usem VPN para vocês se blindarem da censura estatal, né? Um abraço.